Por que nós ainda somos racistas? Porque, na verdade, o que nós conhecemos enquanto relação social no Brasil, as relações sociais que nós fomos desenvolvendo historicamente no Brasil, elas sempre foram pautadas pela discriminação racial. Não houve um momento da história do Brasil em que o racismo não estivesse presente. A formação do que a gente chama de povo brasileiro, e mesmo depois dos anos 30, em que ficou muito forte a ideia da miscigenação no Brasil, mesmo a ideia de miscigenação é uma ideia de apagamento do negro no Brasil. Então, por que nós continuamos racistas, né? Porque ainda nós não conseguimos ainda mudar o tipo de estrutura social que forjou o que nós somos hoje. Então isso vai dar muito trabalho, a gente está muito no início de um processo de luta. O que não quer dizer também que a gente não avançou muito. A gente avançou sim, porque os movimentos sociais, né, assim, desde sempre, o povo negro sempre se colocou resistindo a todos os efeitos nefastos do racismo. Então a resistência do povo negro, a luta do povo negro, do povo brasileiro que quis e quer construir uma sociedade mais justa, é um fator importante que nós devemos considerar, mas a luta ainda está muito longe de terminar. O racismo não é uma questão apenas que está no plano da consciência. Ele não é uma coisa que se dá apenas no plano das intenções. O racismo, ele é estrutural. Né? O que eu quero dizer é que a sociedade é organizada de tal forma que, mesmo que a vontade, né, dos não negros, dos brancos, não seja a vontade de você discriminar o negro, existe um certo arranjo de peças em que o negro é ausente. Né? Acho que vocês sabem disso na universidade, vocês são universitários. O próprio fato de não haver negros na universidade é o fato de que a sociedade está dividida. E o próprio fato de a gente achar normal que numa sociedade em que a maioria das pessoas se autodeclaram negras, né, ou negros ou pardos, né, enfim, a nomenclatura, o negro não esteja presente em certos espaços que para nós são espaços importantes, como é a universidade, né, como são as grandes esferas da política e mesmo do mercado de maneira geral. A cota racial é um exemplo do que a gente chama de ação afirmativa. A ação afirmativa, ou ações afirmativas, são as políticas públicas, que visam criar um patamar mínimo de igualdade, colocando certas minorias historicamente discriminadas dentro de uma possibilidade de isonomia. Ou seja, quando você tem parte da população que historicamente é discriminada e por conta dessa discriminação sofre uma série de efeitos, seja no campo político, seja no campo econômico, subrepresentação política, né, a pobreza, a desigualdade, né, é o efeito mais atroz da discriminação racial. É necessário, portanto, que o Estado ele fomente políticas ou ele faça intervenções diretas no sentido de dirimir essas desigualdades. Então, a cota é uma possibilidade, um método, ou seja, a cota é reserva de vagas, você reserva certas vagas em certames públicos, como, por exemplo, vestibular, ou então concursos públicos para ser certos cargos públicos, ou então preenchimento de cargos em comissão. O Estado determina, então, que eles são preenchidos com pessoas que pertencem a essas minorias. Quando eu falo de minorias, não falo só de negros, né? Você pode também, como já existem cotas para as mulheres na política, para pessoas com deficiência, ou seja, pessoas que por algum motivo sofrem os efeitos de desigualdades sociais, que causam uma série de desvantagens, elas podem ser beneficiadas dessas políticas de ação afirmativa. E a quem aproveita as ações afirmativas? Embora diretamente atingidos sejam os indivíduos que pertencem a essas minorias, a ação afirmativa é uma medida de justiça. Então, quando a gente fala de justiça, estamos falando da sociedade em geral. Então, brancos e negros se beneficiam da diminuição da desigualdade.
O que torna uma sociedade cada vez mais conflituosa, uma sociedade com uma série de tensões, é a desigualdade. O grande ponto da política é mudar o modo com que as coisas se reproduzem, como é que a gente costuma, a gente precisa mudar o jeito da gente se relacionar. Então, quando você fala de estrutura de Estado, né, o Estado brasileiro, ele não é como todo Estado, em qualquer lugar do mundo, a forma política, o Estado como forma política, ele está diretamente vinculado a uma série de interesses, uma série de forças, que não são só as forças da política institucional, do voto, da democracia formal. Né? Existe a maior força que cruza o Estado é a força do capital, de uma sociedade capitalista. Uma sociedade que se pauta pelo antagonismo, pelo conflito, pela transformação dos indivíduos em trocadores de mercadoria. Então esse é o ponto central. De tal sorte que o racismo, para uma sociedade que se pauta pela divisão da sociedade em grupos, desses grupos de indivíduos que cuidam da sua vida, o racismo é um elemento importante para a manutenção da sociedade tal como ela é. Então, ainda que indiretamente, existem pessoas que se beneficiam do racismo. Ser branco, não importa a sua intenção, não importa se você é favorável à luta, se você acha justa a sua afirmativa, ser branco estruturalmente dá um privilégio numa sociedade como a nossa. Então, quando você mexe com esse tipo de coisa, quando você quer dividir esse poder, em especial num país como o nosso, né, de desigualdades profundas, em que algumas pessoas se beneficiam mais largamente da desigualdade, qualquer tentativa de mudança vai provocar reações violentíssimas. Algumas pessoas eu acho que não entendem o problema mesmo, não entendem, mas algumas pessoas também não querem entender o problema e não vão querer entender o problema. Acho que há questões que são muito concretas, objetivas. Assim, é muito difícil. Eu vou ter que ter muita força, eu vou ter que ter muita força moral, eu vou ter que também ter muito convívio com outras pessoas que pensam diferente, vou ter que estar aberto, vou ter que fazer política, vou ter que pertencer, né, a esse movimento da política para poder mudar a minha condição. Se eu fosse branco, e eu entendo, né, esse ponto, é muito difícil você se entender como privilegiado e também estar disposto a se desfazer do seu privilégio, né? Em nome de alguma coisa que é um caminho, mas que você ainda não pode, você não pode ver exatamente onde é que você vai chegar, né? Então, é uma grande aposta no futuro, na construção de um futuro. Então, tem essas pessoas que realmente não entendem, tem outras que objetivamente não vão entender, não querem entender. E aí, meu caro, é o conflito político, né? É o que a gente tenta fazer pelo convencimento, tenta ensinar, mas tem pessoas que claramente não vão ceder passo. Não vai ter jeito. Quem fala que é a favor de cota social e contra a cota racial, eu costumo dizer, não quer nenhuma e nem a outra. Né? Não quer nenhuma coisa nem outra. Eu não sei, esse argumento da cota social, ele, com todo respeito, ele chega a ser meio ridículo. Né? Porque quando a gente fala de cota, dessa afirmativa, nós estamos falando de uma política específica, né? Focalizada. O que eles chamam de cota social são políticas de distribuição, né, de riqueza, ou então de supressão da desigualdade econômica, que elas têm um caráter mais geral. Né? Eu acho que você não pode falar de política de cota, e é aí que eu falo que há o limite. Não adianta falar de política de cota racial sem, ao mesmo tempo, a gente não empreender uma luta pela reconstrução dos serviços públicos. Né? Pessoal do passe livre, enfim, essa coisa toda. Tem muita gente do movimento negro que também está nessa luta. Então não adianta, a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente fala, puxa vida, vamos colocar jovem na universidade, só que tem que ter universidade para todo mundo. Né? Vamos fazer o Código do Mercado de Trabalho, né? Vamos pôr um concurso público.
Só que tem que ter um Estado estruturado, a gente tem que ter saúde universalizada, né? Que não tem esse recorte. A gente tem que ter escola para todo mundo, acesso universal. Só que a gente sabe também, quando a gente fala de racismo, fala de desigualdade racial, a desigualdade racial se reflete na desigualdade econômica. Quando a gente fala de negro, não está falando do negro porque o negro não... nós temos um negro que ganha 20 mil reais e o branco ganha 21. Não estou falando disso. Nós estamos falando de gente que, quando nasce um negro e o outro branco, as chances do branco, né, são maiores, inclusive de sobreviver, né, de passar aí dos 23, 24 anos do que o negro, que a chance é menor. Da mesma maneira que a gente tem que ver os problemas na sua especificidade, a gente tem que também ver na sua universalidade. Não existe possibilidade... Agora, quem só fala, vamos fazer ação afirmativa, a questão é só racial, essa pessoa é equivocadíssima. O racismo é o efeito de um mundo perverso. É o efeito de um mundo que foi feito para ser desigual. E que empresta o racismo, e que toma o racismo, reproduz o racismo, reconstrói o racismo a cada dia e a cada ato para continuar sendo desigual. Então a gente tem que atacar o racismo, mas tem que atacar também aquilo que faz o mundo ser desigual, né? Que são esse tipo de relação que transforma as pessoas em mercadoria e que transforma todas as pessoas em trocadores de mercadoria e não em indivíduos. Essa é a nossa luta. A minha luta, sabe qual é? A luta é a seguinte: eu quero um dia, não sei se eu vou ver isso, eu tomara que meus filhos vejam, não sei se meus filhos vão ver também, tomara que os nossos netos, vocês são bem mais jovens que eu, eles olham essa nossa conversa aqui e sintam uma estranheza profunda, né? Eles nem entendem o que a gente está falando, porque a gente tem que lutar por um mundo em que ser negro e ser branco não faça a menor diferença. Né? Eu não quero falar disso. Né? Minha luta é para não ter mais que falar disso. É essa a ideia. Né? É para ser branco, ser negro, homem, mulher, enfim, as pessoas vivam o seu desejo da maneira com que quiserem. Essa não seja uma questão mais para nós. Essa é a ideia.